Opa, e aí? Como é que vai? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre Bloodborne. Eu sei que muita gente já jogou Bloodborne e que Bloodborne faz parte da série Souls, por assim dizer, né? Não que ela faça parte na história, nem nada assim, mas no estilo de jogo. Tem aquela teoria de que o final de Demon Souls também leva a Bloodborne e um dos finais leva a Dark Souls, algo assim, eu não lembro direito qual é a teoria, mas dizem que existe assim a possibilidade de se passar no mesmo universo, porém com linhas do tempo diferentes, talvez. Mas bem, não é sobre isso que eu vim falar, sobre teorias nem nada assim. O que eu vim falar, na verdade, é sobre como Bloodborne é um jogo marcante e que tem uma certa presença, sabe? Ele tem. A maioria dos bosses dele são bem lembrados. Justamente por serem bons, ou talvez até por serem reduzidos em questão numérica. Assim como o Dark Souls 1 tem muitos bosses e alguns são completamente esquecíveis, justamente por não serem bosses tão legais ou por não serem bosses tão impressionantes, a gente acaba esquecendo. No Bloodborne, além de ter pouco boss, tem alguns, acho que um ou outro talvez que a gente possa deixar assim de forma esquecida, falar que não lembra, mas são poucos, eu acho, sabe? A grande maioria dos bosses de Bloodborne são bem lembrados pelas trilhas sonoras, pela movimentação do boss, às vezes pela dificuldade em si, ou pelo design do boss, que geralmente costuma ser o que a gente mais acaba lembrando, né? Só que Bloodborne tem um diferencial, que é os bosses são um pouco mais bestiais, né? Já que isso tem a ver com a temática do jogo. No caso Dark Souls, essas outras coisas assim, tem outros tipos de designs de monstros. No Bloodborne, os designs são um pouco mais voltados para essa coisa meio lobisomem, ou até alguns seres mais cósmicos, né? Mas mesmo que alguns bosses de Bloodborne sejam humanos ou tenham essa forma meio de um bicho cósmico, assim, que até que dá um certo medo, eu acho que o boss que talvez seja mais emblemático, assim, pelo menos pra mim, que é aquele boss que causa aquela primeira impressão e que te explica como o jogo funciona, é a Fera Clerical. Porque, cara, em um primeiro momento, quando você chega na ponte, você não tá esperando que vai ter um boss. E aí você entra por aquela névoa. Tudo bem, se você conhece a série Souls, assim, você sabe que tem uma névoa, provavelmente é um boss. Tudo bem que nos anteriores era uma zona de carregamento, assim, tudo mais. Mas agora a gente sabe que é um boss. E quando você entra lá, você começa a andar até o meio da ponte. E assim, no meio da ponte, começa uma música completamente foda, porque aquela música é muito incrível, a trilha sonora dos bosses são muito incríveis nesse jogo. Essa principalmente é uma das minhas favoritas. E você simplesmente ouve um berro de um bicho e ele pula na sua direção. Você olha para aquilo e fala, cara, como é que eu vou enfrentar isso? É um ser umas 4, 5 vezes maior que você, que parece. Não parece um lobisomem, mas segundo o que eu li em alguns lugares, dizem que a Fera Clerical é inspirada no design do Wendigo, né? Que é um ser da mitologia Apache, não lembro se é assim, mas é de algumas pessoas assim, dos Estados Unidos, né? E esse design dele te mostra como são os bichos de Bloodborne mesmo. Você até aquele momento tinha encontrado com alguns pedestres, por assim dizer. Pedestres não, mas aqueles eu esqueci o nome, mas das pessoas que vivem ali na cidade. Dos cidadãos, né? E eles têm uma forma meio bestial. Eu sei que eles têm uns pelos assim a mais no corpo, eles parecem um pouco lobisomem, mas você vê que eles estão conscientes ainda. Você sabe que eles têm aquela forma de algo ainda pensam, sabe? E passando ali pelo meio da cidade, você vê um lobisomem assim pendurado e tudo mais. Só que, cara, isso não se assim, você olha e fala, tá, é o que tá acontecendo. Você não espera que você vai chegar em um lugar e vai sair um monstro daquele tamanho, sabe? Então, quando você encontra e dá de cara com aquilo pela primeira vez, eu sei que bate um desespero, pelo menos um desespero inicial, até você perceber que ali naquele jogo você é o caçador do negócio. Então, tipo assim, você é quem as coisas têm que ter medo. E eu acho isso muito interessante, até porque Bloodborne tem aquela mecânica um pouco diferente, ele te faz ser um pouco mais agressivo do que nos jogos Souls. E até o momento eles tinham te explicado isso certinho, porque os inimigos atacam, se você leva um dano e rebate neles, você recupera um pouco da vida, você tem alguns outros métodos para recuperar a vida também, que é padrão do estilo Souls, mas ele te ensina a ser um pouco mais
agressivo do que passivo, do que usar mais a defesa. Tanto que nesse jogo a gente não tem escudo, né? A gente até tem um escudo lá, mas não é usável, assim. É um pedaço de madeira e tem aquele escudo da DLC lá que tem aquele bagulho de magia. Mas enfim, aqui você não usa escudo, porque ele justamente te faz ser um pouco mais agressivo. E quando você chega nesse boss, você fica um pouco apreensivo porque você não sabe se você pode ser tão agressivo com ele quanto você era com as criaturas lá de baixo, assim, sabe? Então, quando ele aparece a primeira vez e você se dá conta de que vai ter que lutar com ele, você meio que coloca tudo em xeque ali. Porque tudo que você aprendeu até o momento foi esquivar, bater e recuperar a vida. É o que você sabe até o momento. Você sabe bater usando os ataques fortes, ataques rápidos, sabe trocar a arma, colocar ela no. Ativar ela assim, né? E é isso. E é exatamente isso o que o boss se propõe a fazer. A testar essa sua aprendizagem até o momento. Porque ele vai te bater de perto, de longe. Ele vai usar alguns ataques que vai fazer com que você tenha que se afastar um pouco dele. Ele vai te forçar a ser um pouco mais agressivo com ele para você ter tempo de bater e de respirar, por assim dizer. Ele vai ter alguns momentos em que ele vai, se você acertar as pernas dele, ele vai cair e você pode usar um ataque visceral que eles chamam no Bloodborne. E isso vai te mostrar que você não precisa ter medo daquela criatura porque você tá ali para caçar ela. E é assim que você vai ter que agir com a maioria dos bosses aqui. Mas esse é o que te coloca realmente na parede e te mostra que ele te faz testar tudo que você aprendeu até o momento. Mas também fora toda essa questão de gameplay do personagem, a gameplay de como o monstro é, tudo que ele te faz usar contra e tudo mais, ainda tem a questão do visual, que como eu disse, ele é inspirado no Wendigo lá das lendas. E esse visual desse monstro é muito a cara de Bloodborne. Porque, cara, é simplesmente uma fera gigantesca que você vê algumas vezes ela usando alguns ataques com sangue e tudo mais, você vê o sangue escorrendo dela. Você olha para aquilo ali e direto já pensa em Bloodborne. Claro, hoje em dia a gente conhece a estética de Bloodborne e sabe como é, então é óbvio que a gente tá meio que direcionado já para isso. Mas é incrível como ele criou essa imagem, sabe? Essa imagem de que essas feras já são meio que ligadas a ele. E eu acho isso legal. Além do visual do bicho, ainda tem a questão musical, que eu já falei que a trilha sonora desse chefe é muito boa. A trilha sonora da maioria dos chefes, cara. Tem a trilha sonora do Ludwig também da DLC, que é muito boa. Mas são trilhas sonoras incríveis. Eu acho que isso é uma coisa que a From Software parece que sempre acerta, sabe? Ela sempre tem umas trilhas sonoras muito emblemáticas nos jogos. E elas estão sempre presentes em algum boss. E geralmente é sempre presente em algum boss foda. Porque, cara, eu não sei como eles conseguem fazer isso, mas é incrível. Porque, por exemplo, a música do Ludwig mesmo, tem a música do Sif lá do Dark Souls 1, tem a música do Gwyn, aí tem a música do Soul of Cinder do Dark Souls 3 também. Fora diversas outras músicas de trilhas sonoras que tem por aí, né, nos jogos Souls. Mas enfim, a estética de tudo ali é legal. A estética musical, a estética do monstro, a estética da arena é legal porque você tá em cima de uma ponte que você consegue ver já saindo da clínica da Iosefka, sabe? Você sai ali, anda pra frente, olha e você já vê a ponte. E você pensa, será que dá pra eu chegar até lá? Se eu chegar até lá, o que que vai ter? Sabe? Você vai lá esperando que tenha algum item, alguma coisa e você dá de cara com um boss. Mas, enfim, esse lugar, assim, ele tem todo esse visual, assim, essa ponte é tudo muito... Parece tudo muito bem colocado, sabe? Para o lugar onde o boss tá. E, cara, isso é incrível demais. Eu acho que eu já falei incrível várias vezes nesse vídeo. Mas não dá pra você colocar em um aspecto, sabe? Você não consegue colocar em um aspecto pra mostrar o como essa luta é... Ela forma uma imagem do que é Bloodborne. Pelo menos para os jogadores de primeira viagem. E eu acredito que muita gente que jogou a primeira vez tenha tenha tido essa sensação quando chegou na Fera Clerical. Mas, enfim, né? Eu só queria falar sobre isso mesmo, como a Fera Clerical é um boss que tem muita essa estética visual do Bloodborne, te mostra como você deve agir no jogo, te mostra que o caçador é o caçador mesmo, então não tem como você fugir disso e você vai ter que ser mais agressivo no jogo e tudo mais. É um dos meus bosses favoritos. Não sei se ele entra no top 3, assim, dos que eu mais gosto, mas ele com certeza tá no top 5 ali, sabe? Talvez eu faça um rankingzinho dele também, aqui de Bloodborne, porque é um jogo que eu gosto bastante.
Mas, enfim, eu acho que eu só queria falar sobre isso mesmo, porque esse é um boss que, vez ou outra, eu me pego pensando de como ele foi um formador de, não de opiniões, mas de visões, sabe? Porque muita gente, eu sei que muita gente que começou a jogar Bloodborne, pelo menos algumas pessoas ao meu redor, pararam justamente ou aqui ou no Gascoigne, que é um pouco mais pra frente. O Gascoigne, no caso, seria teoricamente o primeiro boss de fato, né? Mas tem a Fera Clerical aqui mesmo. Porém, a Fera Clerical é um boss opcional, né? Então, eu sei que tem como você ignorar e às vezes tem muita gente que nem acaba lutando contra ela. Mas eu conheço algumas pessoas que pararam de jogar ali naquele boss, sabe? Porque pensou que era isso e não tinha como ele jogar, sabe? A pessoa falou, ah, não é pra mim mesmo esse jogo, não vai dar certo. Mas enfim, comenta aí pra mim o que vocês acham da Fera Clerical, qual os bosses favoritos de vocês aqui de Bloodborne, e se eu devo trazer um rankingzinho dos bosses que eu mais gosto. Lembrando, não esquece de dar um like aí pra ajudar e se inscreve aí no canal que eu vou tentar trazer mais vídeos e se vocês gostarem, vão dando um like aí e é isso aí. Espero que tenha agradado vocês. É isso aí, tamo junto.